Olá a todos, eu sou a professora Vânia Cristina Cassebe Galvão, da Universidade Federal de Goiás. Antes de mais nada, eu quero agradecer à editora Parábola por me convidar para participar deste projeto tão interessante. E o minicurso que eu vou ministrar nestas próximas 5 aulas, ele se chama Competências Argumentativas e o Artigo de Opinião. É um minicurso inspirado no conteúdo do livro em que eu publiquei em coautoria com a professora Nilcinele Duarte, da SEDUC de Santarém, no Pará, e que tem como título Artigo de Opinião, uma sequência didática funcionalista. Então, eu quero agradecer muito a Parábola, primeiramente pelo convite, e, em segundo lugar, porque é realmente um espaço de divulgação, de promoção do material, do conhecimento que é produzido na universidade, né? Do conhecimento que é produzido nas instituições de ensino superior no país. E o nosso minicurso acontecerá em 5 aulas. O título dessas aulas, cada uma dessas aulas tem um título específico, por assim dizer. Vamos focalizar na aula 1 alguns pressupostos funcionalistas que orientam a proposta de sequência didática que está nesse livro, o artigo de opinião, uma sequência didática funcionalista. Depois, na aula 2, o estudo da língua via artigo de opinião. Nas aulas 3 e 4, o trabalho argumentativo. Na aula 5, a atividade criadora discursivo-textual, certo? Então, mais uma vez, eu quero dizer da minha alegria estar aqui compartilhando com vocês este conteúdo que está, de certa maneira, nesse livro que nos honra muito, que foi publicado pela Parábola. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar alguns pressupostos que orientam toda a constituição dessa proposta didática que temos nesse livro. Então, duas grandes dimensões são conectadas, são vinculadas nas orientações que apresentamos ali. A primeira é a linguagem e as metafunções que ela exerce, né? Ou as metafunções que a constituem. Eu acho que é melhor ainda colocar nesses termos. Então, segundo Halliday, a linguagem, ela executa, na atividade de linguagem, são executadas 3 metafunções. Uma função ideacional ou representacional, que é uma função de representar um conteúdo. Uma função interpessoal, que diz respeito ao processo interativo em si, à constituição enunciativa. E essas 2 funções, elas são operacionalizadas pela função textual. Elas são operacionalizadas no texto, né? E, em termos de ensino, recuperar esse conteúdo teórico para o ensino de artigo de opinião, por exemplo, para o ensino de aspectos constitutivos de um texto como um artigo de opinião, importa especialmente considerar as questões conceituais da linguagem, né, que estão muito atreladas à metafunção representacional ou ideacional, né, o conteúdo, os conceitos que permeiam qualquer atividade de linguagem. Nesse caso, o artigo de opinião, que é uma atividade de linguagem e que é muito trabalhada, né, como atividade de linguagem, está muito presente no universo do ensino escolar, certo?
E uma outra dimensão, que é uma dimensão procedimental. Como fazer? No ensino há essa preocupação, no ensino de língua, de como fazer, como escrever, como produzir, certo? Como constituir conteúdo. E, finalmente, uma dimensão atitudinal, que diz respeito aos processos que orientam a nossa própria posição, o nosso comportamento linguístico, né, frente a um exercício de produção textual. Então, essa é a base teórica principal dessa proposta que nós trazemos nesse livro. E, como vocês podem ver aí, nesse próximo slide, nós trazemos uma figura que mostra também que o texto, ele não é... A gente já sabe, isso é um conhecimento muito corriqueiro em quem trabalha com texto, né? Que o texto não tem uma constituição linear, mas ele tem uma constituição em níveis, em camadas, não é? E essas camadas, né? O texto é uma rede, já se diz, né? É um tecido, um encontro de várias linhas. Então, este texto que vocês têm aqui, não é? Este slide, ele traz essa figura, este esquema, né? Uma figura em que a metafunção interpessoal constitui um nível textual interpessoal, quer dizer que há no texto um nível das relações interlocutivas e um nível representacional, que é o nível conteudístico, por assim dizer. Mas um nível de representação que tem como centro a dimensão semântica da linguagem vai dialogar, vai perpassar, né, também por uma dimensão sequencial, constituição das sequências linguísticas, uma dimensão sintática, a dimensão estrutural do texto, né? Uma dimensão pragmática, a dimensão da constituição interlocutiva, né? Do contrato enunciativo, do contrato interlocutivo, uma dimensão enunciativa. Aí nós vamos verticalizar bem, pensando na constituição de quem fala, do eu, né? Do lugar que fala, do aqui, né? E do momento em que fala, do agora. Então, vejam só que se nós considerarmos o texto nessas suas interfaces, se o texto, nós considerarmos o texto constituído por diferentes linhas, né? Diferentes níveis de constituição, nós vamos perceber que um exemplar textual, como o artigo de opinião, ele pode ser analisado, estudado a partir de cada uma dessas dimensões. Então, continuando, o texto tem em si uma dimensão textual, né, a sua macrodimensão, né? Essa dimensão, por sua vez, revela uma dimensão informacional, o que se diz, né? Informações, vamos dizer assim, sobre o que se fala, o que se diz, uma informação. Na dimensão informacional, nós consideramos as questões, por exemplo, de informações novas, informações inferíveis, informações já apresentadas no texto, e uma dimensão ideológica, porque todo texto é sócio-historicamente constituído. Então, vejam só que esta figura nos mostra que o texto, como exemplar representativo das macrofunções ideacional e representacional, por sua vez,
se desdobra em diferentes níveis, em vários níveis. Então, por isso mesmo, nós trazemos nesta proposta de sequência didática funcionalista, que nós trazemos que o texto se revela nessas várias dimensões, né? E por si só, no universo escolar, no ensino via artigo de opinião, sobre o artigo de opinião, né? Nós podemos orientar as nossas atividades de ensino a partir de cada uma dessas dimensões e depois considerar o texto como um todo, ou o texto como um todo, e depois verticalizar em cada uma dessas dimensões. Então, o que nós temos nessa proposta que foi feita para a publicação da editora Parábola é uma sequência didática, que quer dizer várias aulas enfocando o artigo de opinião, com uma base teórica funcionalista clássica, não é? A partir de autores como Simon Dick, Givon. Então, nós trazemos o funcionalismo clássico, o próprio Halliday, né, foi uma referência muito forte para nós. Então, nós trazemos alguns princípios teóricos do funcionalismo clássico, porque entendemos que o ensino precisa ser baseado, precisa partir de concepções teóricas fortes sobre a linguagem, para propor sequências de aulas voltadas para o artigo de opinião. Não é? A ideia é trabalhar as últimas séries do ensino fundamental e também para o ensino médio. Então, na verdade, esse livro ele se divide mais ou menos numa parte teórica, uma parte de justificativa metodológica e a sequência didática propriamente. Então, eu quero já deixar aqui o meu convite para estarmos nas próximas aulas e esperando revê-los em breve. Até logo.